paz do Senhor, irmãos, estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Nosso estudo de hoje consiste em Mateus 25. A minha intenção é ficar só em Mateus 25, que suponho nesta uma hora não dá tempo de nós estudarmos maiores partes. O que é Mateus 25? Mateus 25 são as duas últimas parábolas de Jesus. É a finalização do sermão profético, isto é, da volta do Senhor. Penso que esta é a maior advertência para a igreja do Senhor. É a maior advertência. Isso aqui, essa doutrina, muda tudo. Essa doutrina acaba com todo oba-oba, acaba com toda superficialidade, porque é tão absolutamente claro, profundo, sólido, que chega a nos assustar. Então nós vamos orar e nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus. Todo mundo pode deixar aberto em Mateus 25, no seu celular, na sua Bíblia, né, em papel ou no celular, onde você estiver. Então é Mateus 25. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, reunidos estamos no Teu nome nessa noite. Muito obrigado porque a gente pode se reunir como igreja e ter a Bíblia nas mãos. Muito obrigado por esse privilégio, por essa vantagem, por essa graça imerecida. Senhor meu Pai, além do Senhor nos dar a Bíblia, nos dar a palavra, pedimos-te a bênção realmente do entendimento da Escritura, do que ela diz de fato, a crença nisso, meu Pai, e a obediência a esses mandamentos. Que assim seja todo crente desta igreja, desta comunidade, desta congregação e de toda a congregação, de todo crente que assiste o vídeo, que assiste lá pelo YouTube, pelo Facebook, também o ensino da palavra de Deus. Abençoado seja cada um que está, cada um que assiste, que possa realmente receber a palavra de Deus com clareza e sair edificado com isso. Amém. Então vamos lá. Deixe-me falar algumas coisas para que ao ler, você já tenha em mente o que a gente vai ler. Ao estilo a pregação, a regra da organização do sermão, né? Então, qual que é o tema aí? Nós temos um tema principal. Esse tema principal é a parábola sobre vigilância. Nós temos duas coisas a entender e a vigiar aí, duas coisas. No Mateus 25 nós temos duas vigilâncias a fazer, com duas comparações. Uma comparação como noiva e a outra comparação como empregado, como servo do Senhor. Nessas duas comparações, essas duas parábolas, o Senhor vai mostrar para nós a necessidade de vigilância, a necessidade de manter uma chama acesa, a necessidade de ser um cristão até o fim. Quero insistir na teologia de livre-arbítrio, quero insistir na teologia de perda de salvação, quero insistir nesses tópicos. O que interpreto assim? Cada época eu vou estudando, né? A gente vai estudando algumas coisas. Então, olhei alguns teólogos, não é assim, né? Depois de todos esses anos, né? Então a gente ainda continua estudando. Então eu olhei aqui o Harvard, o Russell Shedd, Philip Shedd, tem aqui a NVT e o expositor, tá? Algumas versões aí que eu vi, alguns estudos ali sobre o assunto. Então a minha intenção é fazer verso a verso Mateus 25. O que a gente vai fazer? Vamos ler a parábola das virgens, das 10.
depois a parábola dos talentos e depois a finalização, dividida em 3 partes. Vamos lá? Então, deixa eu pegar minha Bíblia também. Abra aí em Mateus 25. Mateus 25. Vamos ler como nós começamos. Eu começo aqui, vai para a Rebeca. Da Rebeca vai até chegar na Gia, lá no fundo, a aniversariante de hoje. Vem que eu vi que ela estava dando umas ruguinhas, os cabelinhos brancos. Eu falei, gente, ela está ficando mais velha. Eu tinha percebido isso. 13? 13, Gia? 13, 14? Estou entendendo. É mesmo. É a idade chegou. A idade chegou. Luciana, a senhora tem uma filha de 14 anos? Tá vendo? 14. Eu tenho uma filha de 22. Beleza, gente? Vamos lá? Então nós vamos à leitura da palavra, que é importante, gente, o fundamental. Na leitura que a gente fizer, essa profunda atenção, entendendo, né? Precisa entender o que está sendo falado, tá? Vamos lá? No meu está assim, capítulo 25, 33 depois de Cristo, a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 2. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. 3. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo. 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. 5. 5. E tardando o noivo, cochilaram a todas e dormiram. 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Porém, as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outros. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai. 10. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. 12. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Isso, somente até aí vamos parar, gente? O que eu peço aos irmãos? Neste momento não fiquem lendo. Agora que você dá uma vontade de ficar estudando. Não, leia e estude em casa, né? Aqui a gente está presencial. Então vamos lá, verso a verso, fazer comentário. Primeiro, palavra de ligação. Qual que é a primeira palavra que está escrito aí no verso 1 do 25? Então. Está todos assim? Sim. Então. Quando a gente fala então, o que significa? Tem algo antes. Hein? Tem algo antes. Né? Isso. Quando a gente diz então, quer dizer, teve uma situação aqui, então, né? Então, essa palavra então é uma ligação daquilo que vem anteriormente. O que vem anteriormente? O sermão profético. Guerra sobre guerra. Quando o Senhor vem, ele está contando da vinda, da volta dele. Então, quando Jesus contou essa coisa, que Jesus está vindo, que Jesus vai voltar, ele voltará, ele falou assim: olha, gente, tudo isso vai acontecer, guerra, rumores de guerra, onde Cristo vai aparecer, a grande tribulação. Então, atente para uma coisa. Eu vou falar para vocês o que vocês precisam fazer para ser salvos. Olha que coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo. Gente, não tem maior amor do que isso. Os antigos diziam, os irmãos mais experientes, né? Vão concordar? Quem avisa, então, o aviso, irmãos, é para quem avisa, é aquela pessoa. Normalmente quem avisa muito, quem que é o chato? Meu pai e a mãe, são dois chatos. Você, filho, faz, né? A gente, o pai é extremamente chato, a mãe. Inclusive, uma regra aqui para os irmãos, para todo mundo aqui no Rio. Entre você ser pai e amigo, você é o pai, não tem nada de amigo, é pai. Se der para ser amigo do filho, vai ser.
Então você tem que ser pai. Então meus filhos sabem disso, eu sou pai. Se eu puder ser amigo do meu filho, da minha filha, eu vou ser. E de fato sou. Né, mano? Mas às vezes entre amigos eu não vou passar a mão na cabeça do cara. Aí então eu sou só o pai, que reprovou. Porque o amigo, né, vai fazer a coisa errada junto. Então vocês que são pai e mãe, você é mais pai, mais mãe do que amigo. Mas não tem nada a ver de impedir você ser amigo. Ah, seu maior amigo, eu acho que é o seu pai. O maior amigo que a mulher tem é sua mãe. E deveria ser que todo pai fosse o maior amigo da filha, do filho, toda mãe fosse o maior amigo, entendeu? Mas sempre é. Não, nem sempre é. Mas a gente pode ser? Pode, deve, né? Deve ser. Pensou, você tem um cara que tem mais amigo que a gente. Né? É vergonhoso para mim como pai. Se um dia eu falar que alguém é mais amigo do Gabriel, mais amigo que a Isabela que eu estou ruim na vida, eu vou me sentir muito mal. Caramba, né? Cada ruim que eu sou, eu vou sentir até mal. Mas eu não posso deixar de ser pai. Certo? Beleza. Então vamos lá. Jesus está avisando. Então ele vai contar uma analogia, uma parábola, uma situação. Ele vai falar o seguinte: que a comparação é com 10 virgens. Vamos entender o termo virgem. A minha pergunta é: o que significa virgem aí? O que significa ser virgem? Estou perguntando, o que significa ser virgem? Separada para o noivo? Hein? Separada para o noivo? Separada para o noivo, consagrada para o noivo. Então isso está perfeito, está dentro do texto. Agora, isso, então isso é o sentido literal. Mas eu quero saber o sentido figurado do virgem. O que ela está falando é o sentido assim. O que é ser noiva? Noiva é ter uma pessoa exclusiva preparada por um rapaz, e esse noivo é exclusivo também dela. Então, e o nome disso é santificação. O que é santificação? Santificação não é somente separação, mas é exclusividade de serviço. Certo? Então, santificação é exclusividade de serviço. O que é ser noivo? O que é ser virgem? Virgem aí é alguém que está destinado a alguém. Ela não pode ter relações com o outro. Beleza. Agora vamos ao figurado disso. Qual que é o sentido desse? O que é ser virgem? Concordam que ser virgem é não ser meretriz? Né? Não ser meretriz. Você, hein? É o sinal da pureza, esse texto. Isso. Então, virgem tem a ver com pureza. Virgem tem a ver com essa exclusividade. Virgem não é meretriz. Não é uma pessoa rodada, não é uma pessoa que está na mão de todo mundo. Ela está... Essa virgindade é o que a José falou, é essa dedicação exclusiva a alguém, certo? Quantas virgens são? 10. 10 virgens. O que é 10 na numerologia bíblica? O número 10 significa perfeição. O número 10 significa completude. O número 10 significa responsabilidade total. Olha só a mão, né? Então, a mão 5, 5, 10. Então, quando ele se refere a 10, significa totalidade. Quando ele se refere a virgem, significa a santificação. Portanto, virgens são chamados todos os crentes que são noiva de Jesus Cristo. O homem ou a mulher, mesmo que ela não seja virgem ou que ele não seja virgem, mesmo que ele ou ela não seja virgem, por que eles são chamados de virgem? Porque eles agem como virgens. Não, gente, não conversa paralela que não atrapalha em extremo. Então o que acontece? Por que eles são chamados de virgens? São chamados de virgens por quê? Porque este homem evita abraçar a esposa do seu amigo. Ele não tem pensamentos com a esposa do outro. Ele não tem cobiça sobre aquilo que o outro tem. Essas pessoas são pessoas virgens, são caças, ele não fica cobiçando, ele não fica desejando as coisas do outro, ele não fica se intrometendo, não é um traidor. Então observa que, entendo pelas escrituras, e que alguém me contraria, você quer o meu desejo é você me contrariar, mas só que você tem que me contrariar na inteligência e na verdade, tá? Para mim, e isso de vários teólogos, não somente eu,
ele representa todos os salvos, todos os crentes, que agora são chamados de virgens, mesmo que não sejam. Por quê? Porque eles têm um caso de noivado. Então, quem são as 10 virgens? São todos os crentes, de todos os tempos e de todas as épocas, que vão fazer uma aliança com o Senhor. Eles são chamados de virgens. Eles são chamados de virgens porque eles são aptos para o casamento. Por que são chamados de virgens? Porque são aptos para o casamento. Quem não é virgem não está nessa lista. Quem não é virgem? Aqueles que não são chamados por Deus. Aqueles que não são chamados por Deus. Esses não são virgens. Mas, se você está dentro da igreja, você é apto para o casamento. Significa que, vamos lá, leia o verso 1 de novo, alguém, voluntário. Só um minutinho. Sim. Quando Gente, fala- fazendo um favor, quando um irmão fizer pergunta, todos parem de estar fazendo e prestem atenção no irmão, porque às vezes pode ser a sua pergunta também. Pode. Quando fala ser virgem também, porque não está traindo o noivo com outros deuses, né? Perfeitamente. Esse conceito de fidelidade está aí também. Porque se tivesse traído com o outro, não seria virgem mais. Beleza? Isso no sentido espiritual. Todo adultério, o adultério espiritual tratado no Antigo Testamento tem a ver com o seguinte: Deus é chamado de esposo. E qualquer outro Deus que eles tinham, o Senhor comparou a dor da traição. Então Deus é o marido traído no Antigo Testamento. Deus é o marido divorciado. Ele divorcia. Ele manda a mãe embora. Ele não presta. Certo? E depois ele vai comprá-la. E isso está no livro de Oséias. Certo? Deus tirou a aliança. Né? Ele não tem gente casar com você. Você não é vagabundo, você é uma pessoa errada. Ele vai falar esses termos bem pesados. E ele então aí ele usa o profeta Oséias, que tinha uma esposa, a Gomer, filha de Ibrahim, e ela faz muito errado. Ela acaba vendendo sua própria padaria, bebe de tudo que ele tem, e dá tudo que tem para comprar de volta. Meu Deus, não tem. Ele ainda não é. Que Deus é esse, né, irmãos? Que Deus é esse? De vender tudo que tem para Jesus Cristo. Então, assim, é um amor tão profundo que você não tem noção de entender a ofensa quanto tanto esse amor tão grande, beleza? Então está certinho o que o irmão está falando, está dentro dos conformes. Um leitor, verso 1, 25. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Muito bem, então ele está mostrando para nós aí que tem um casamento marcado. E elas têm uma coisa chamada lâmpada. O que é lâmpada? Não olhe para cima achando que é essa lâmpada aí. O que é lâmpada? Lâmpada é uma vasilha que tem óleo, que tem um pavio e que se põe fogo. Então, isso é lâmpada da época. Tá? Então, era lamparina, a gente chama mais de lamparina. Hoje a gente chama isso de lâmpada, a gente chama de lamparina. Né? De lamparina, de lampião. Né? Então, o que acontece? Diz que elas saem. Elas vão encontrar. Então observa que essas 10, elas estão indo ao encontro de Deus. Não temos vagabunda, não temos meretriz, não temos mulher à toa, não temos mulher rodada, nós temos virgens que estão indo para o casamento. Verso 2. O leitor, outro leitor, vai dentro do voluntário, gente. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Muito bem. Aqui começa Jesus a revelar que dentro da cristandade o que vai acontecer. Ele diz, então, ele faz uma separação aí. É bom que a gente não pensa em termos de número agora, mas ele está dizendo ali, ó, que metade dessa turma aí, umas eram prudentes e outras imprudentes. Então, o que os nécias, né? A necessidade, a pessoas nécias. A pessoas que não fazem cálculo, a pessoas que não guardam. Então ele diz que no meio desses salvos, no meio desses 10, tem gente que não tem
que não tem esta prudência, não é uma pessoa que mantém a prudência, ela não mantém a ligação. Ora, eu vou direto aqui no assunto, vamos lá. Ora, todos aqui são chamados, nós estamos dentro da igreja. Mas nessa caminhada a gente vai ter muito tropeço, muita coisa afastando nós de Deus. A família, principalmente, os piores inimigos são de dentro da sua casa. Quem ensinou isso? Malaquias, muito bem, então se está lendo o livro. Então Malaquias ensinou isso. Então quando Jesus veio pregar, o que Jesus falou? Os piores inimigos são dentro da sua casa. Que se tem alguém que te perturba, chama-se pai, mãe, esposa, filho e filho. Sim ou não? Estou falando besteira. Por quê? Por que essas pessoas não prejudicam? Porque convive muito Porque tempo. convive muito tempo, porque elas nos afetam. Porque o lado de fora fala assim, seu porco, te xingar você, alguém de fora, mas alguém dentro da sua casa te xingar. Aí nós temos, principalmente na Bíblia, sim ou não? Então os piores inimigos do ser humano estarão dentro da sua casa. Por quê? Porque eles têm profundo. Afeta, gente. O que é a palavra afeto? Vem de afetar. Afetar, te afeta, te toca. Pai, a mãe, primo, alguém que está dentro de casa. Não é só parentes, não. Pode ser alguém, né, que mora ali na casa. Um primo, uma pessoa qualquer. Então, a prudência é você, vou fazendo as aplicações, tá bom, gente? Um estudo com aplicação. Nós estamos aqui. O que eu e você precisamos a respeito do nosso compromisso, que você hoje, moça e rapaz, velho ou novo, são chamados de virgens, eu preciso prestar atenção. Eu sou virgem. Eu preciso prestar atenção. Eu não posso me esquecer. Não posso esquecer que eu tenho aliança do lado direito. Eu tenho aliança. Não esqueça disso, gente. Não se esqueça. Porque alguns se esquecem. Se esquecem. Não vão se importar. 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Quando ele diz assim que uma era insensata e a outra era prudente, ele explica em que havia essa prudência e em que não. E ele está dizendo que essas imprudentes, primeiro, é o fato que ela tem assim, tipo assim, só dá para o gasto. Tipo aquela pessoa que recebe e gasta tudo que tem. Ela não entende que ela tem que economizar um pouco e guardar um pouco de dinheiro. Tá? Então isso está financeiramente e é financeiro. Se você gasta tudo que você tem, você não sabe administrar as coisas. Então ele está dizendo que essas pessoas aqui, elas tipo assim, se dá para o gasto. Eu, num sentido bem raso, muito raso, é aquele crente assim, eu vou todo domingo. Eu vou ler um versículo qualquer. Eu vou assistir tudo pela televisão. É um exercício do tipo assim, eu tenho só para manter. 4. Mas as prudentes levaram azeite em seus vasilhos para as suas plantas. Então ele fala, o que é ser imprudente? É não ter azeite, não é aquela que está tendo crédito. Ela não tem, ela não se importa. O outro é aquele que faz mais do que acha que precisa fazer. Regra, doutrina. Eu vou explicar para você hoje, crente, o que você ama e o que você odeia. Eu vou explicar para todo mundo agora. O que você ama? Você vai ver, você sabe, você quer saber de mim? Sei. Porque isso não é uma... Vou te falar aqui. Sabe o que você ama? É aquilo que você gasta aqui. O que você ama? Então, eu revelei para você, está revelado. O que você ama? É aquilo que você gasta aqui. Está revelado para você. O John Piper, grande santo John Piper, viva ele. Ele falou assim, o que é seu Deus? É aquilo que você mais quer. Quando você sabe quem é seu Deus, você sabe o que você ama. Então, falando para mim hoje, de situação, nós estávamos conversando, pai e filho, né? Pai e filho conversando. O mestre, eu tive com o mestre um mecânico de máquina de lavar, esse tipo de coisa, foi na cidade de Araçá. Ele era de 7 Lagoas.
E ele tinha uma chave Phillips dessa profundidade aqui, ó. Um cabo muito pequeno e a chave aqui no fundo. Falei, caraca! Nunca vi uma chave desse tamanho, fiquei impressionado, né? Aí ele falou assim, olha, eu trabalhei em São Paulo, eu aprendi na rede. Eu se conheço profissional da arquitetura. Todo bom profissional tem duas áreas. Eu também estou comprando as coisas. Todo bom profissional compra máquina, tem máquinas caras. Vai lá no conceito do carro. Tem lendão, tem elevador, tem carteira 10 toneladas, tem não sei o quê. Então, toda boa empresa, todo bom profissional, ele tem ferramenta. O Thiago, o eletricista, que fez uma parte disso aqui também. Mas olha o material dele, é impressionante. Porque todo aquilo, gente, então vamos entender aqui as nossas relações de amor. Toda relação de amor demanda tempo. Tudo aquilo que você não gasta tempo, você não ama. Você me diga que ama e eu te repudio. Tudo aquilo que você amar, você vai gastar tempo com. E eu revelo para você hoje. Se você não gasta tempo com o seu pai, com a sua mãe, com o seu cônjuge, com o seu filho, com a sua filha, e com a igreja, você não ama o seu pai, a sua mãe, o seu filho. Tudo aquilo que a gente ama, a gente gasta tempo. Tudo aquilo que a gente ama. Quando eu tenho tempo, se eu tiver um tempo determinado, eu sei que eu amo a minha mãe. Eu gasto tempo. Mas é tempo assim, de fazer o que ela quer. É tempo para ela. E só para mim não existe esse lugar. Você não aprendeu? Eu abomino aquilo mata as pessoas. Eu não filmo, eu vivo com ela. Isso está aqui no meu peito. Para mim, que eu amo ela. Honradas assim, pastor, é pecado filmar a brincadeira? É pecado? Mas eu vou mostrar para os outros. Então nem me interessa. Então eu preciso não somente do tempo, eu preciso ter energia para ela. Porque se eu estiver fazendo uma coisa muito. E se eu estiver quebrado, como é que eu vou dar atenção para ela? Então, como é que eu sei que eu amo o noivo? É o gasto de tempo. É o gasto de dinheiro. Você gasta dinheiro com o que você gosta. Toda pessoa que gosta de instrumento musical tem instrumentos caros. Todas. Mas você está falando de nós? Não. Claro que eu estou falando de pop. Você pode rir? Aí não tem sentido. Quando está de 25 mil, não significa nada. Mas com pop significa. Então, o equipamento que eu vejo, se preocupar com muitas igrejas, não tem muito nas festas de promoção. Uma caixa dessa que não custa 5 mil. Uma caixa. Então, assim, o que eu quero dizer para você? Que tem equipamentos, então a pessoa investe naquilo que gosta. A pergunta é, você está gastando dinheiro com Deus? Por exemplo, você gastou dinheiro com Bíblia? Se você não gastou, você não ama a Bíblia. Você não ama a Bíblia. Eu pergunto, você gastou dinheiro com o celular? Gastou. E com a Bíblia? Não, a Bíblia eu não tenho. Não, mas eu tenho a Bíblia. Então é justificado, né? Então, você tem um horário no qual a pessoa vai estudar. Ele vai gastar tempo, ele vai pensar naquilo, vai respirar. Então aqui, nesse texto, nós temos um enigma, que eu chamo de enigma, estudando vários teólogos, porque eu pergunto o que seria esse óleo. Todo o pentecostal fala que o óleo é o Espírito Santo. Todo o pentecostal. Aqui o autor fala que é o Espírito Santo. Mas eu acho que não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Eu acho que não. Aí você prova, claro, que se eu não tiver convicção do que eu estou falando, né, eu tenho que ter convicção de mostrar, porque ali não tem nenhum sentido no qual uma letra maiúscula ou uma coisa que se refere a uma pessoa, mas a uma coisa. O óleo é símbolo do Espírito Santo? Sim ou não? Sim. O fogo é símbolo do Espírito Santo? Opa! Nós temos alguma relação com o Espírito Santo. Então eu digo o seguinte, que esse óleo é uma coisa necessariamente relativa ao Espírito Santo. Você acha que é o Espírito Santo? Não acho que é o Espírito Santo, mas é uma coisa relativa a ele.
E eu acho que é comunhão. É uma comunhão. Porque eu não posso ter comunhão por você. Eu só posso viver sem comunhão. É uma coisa 100% individual. A minha comunhão não pode ser dada a você. Não pode. Então, para mim. Por isso que digo que essas 10 virgens, elas são crentes. E elas todas têm o óleo. Aí por isso que eu caio no caso de falar que ela não é o Espírito Santo, porque seria alguém que tem o Espírito Santo e vai se perder. Elas vão ser condenadas. Então não pode ser o Espírito Santo. Então eu rechaço a igreja do Espírito Santo. Ah, mas teólogo não interessa. Eu também não sou teólogo. Também sou, não fui chamado assim. A qualquer autoridade, então, eu tentando mostrar para vocês. Mas não é uma coisa que a gente deva brigar por isso. Tá? Se você quiser seguir outra linha, fique à vontade. Vamos lá. Então a prudência era alguém que tinha não só lamparina. O que ela tinha mais? Ela tinha vasos. Ela tinha vasos, ela tinha um reservatório. É tipo ter crédito. É tipo ter crédito. Então tem algumas que não tinham crédito. Sabe aquela pessoa na praça que gasta tudo que tem? E pensa uma pessoa que tem um crédito lá. Tipo, se você chegar no banco, você fala assim, ó, o Walt Disney que fundou o Walt Disney, né? O Walt Disney que fundou o Disney, ele diz o seguinte, como é que você sabe que você é uma pessoa rica? É quando você pode dever R$1 milhão. Ele fala assim que ele ficou devendo $1 milhão. O cara tem um crédito. Entendeu? Ou você acha que você vai chegar lá perrapado, você não quer dever o banco $1 milhão. Mas quem você é? É sim ou não? Então a sua capacidade de fazer dívida mostra se você é uma pessoa rica ou pobre. Quando você me empresta ele banco, eu te empresto 50 conto. Talvez ele paga mais o serviço. Então se você é uma pessoa que pode chegar no banco hoje e o banco vai te creditar 200 mil, você é uma pessoa que está bem na vida. Estão entendendo? Essas pessoas prudentes aqui, elas tinham um vaso, elas tinham um reservatório, onde que elas tinham, daquela coisa desse óleo, elas tinham a mais. Por isso digo que, estou dizendo que mais. Beleza, olha o que aconteceu no verso 5. E tardando o esposo, todos penejaram todas e adormeceram. Quantas que adormeceram? Quantas? Todas. Não, está escrito não, irmão. Olha aí, leia direito. Você sabe ler não, irmão? É isso, irmão. Como assim? Os pregadores americanos, sabe o que eles falam lá? Não, crente na hora. Porque 5 dormiram e 5 acordaram. Você acredita? Ah, sei. Onde você leu isso, pastor? É pregador. Onde você leu esse pregador? Porque o que está escrito aí? Todas. Muito bem. Todas adormeceram. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o noivo vai tardar. Jesus atrasa? Não. Mas por que? Mas aí ele está atrasado. Por que ele está atrasado? Sob qual ponto de vista Jesus está atrasado? Elas estavam esperando que viesse mais rápido. Hein? Acredito que é porque elas estavam esperando que viesse mais rápido. Muito bem. Vocês estão muito inteligentes, Laura. Você é uma pessoa inteligente. Você não é fraca, não. Porque elas estavam esperando ainda. Só que uma vez não está. Não é assim? A expectativa. A expectativa. Se a minha expectativa, eu espero hoje 10 horas, a pessoa chega meia-noite, minha expectativa está, chegou atrasada. Eu esperava 10, chegou 12. Então, para a noiva, igreja, escute vocês, crentes da igreja. Você vai pensar que Cristo vai demorar. E não está escrito na Epístola de Pedro? Que muitos atendem tardios. Mas o Senhor não retarda a sua promessa. Por que ele vai demorar? Esperando o quê? Que todos se arrependam. Então, gente, existe uma expectativa de casamento tão forte, que essa expectativa de toda a igreja vai ser frustrada. O que ele está dizendo assim? Enquanto a igreja estiver esperando, eu não volto. Eu pergunto, a igreja hoje está esperando Jesus? Acha que está? Porque quem é crente aqui mais velho aqui, pessoas que crente com mais 40 anos, 42 anos, com 40 anos de crente, é isso. Para nós, Jesus veio na década de 90.
Jesus vinha. A pregação, aleluia, Jesus Cristo está com a mão na maçaneta, está para descer ao crente, ele vai rasgar o céu e vai descer, e você vai subir, mas é um fogo, você não tem ideia do que isso significa. Você doidava, chorava, você desmanchava. Não estou coisa, é porque, claro, eu estou imitando, mas eu estou falando para você que existe uma garra, uma força energética de dizer isso. Hoje eu não vai botar, hein? A gente fez isso pela chacota. E eu estou começando a achar que os crentes não estão esperando Jesus. E eu estou batendo palmas com as orelhas. Porque quando isso acontecer, o que vai acontecer? Jesus. A igreja de hoje, pelo menos com a igreja de 40 anos atrás, não compara não. A igreja, não, você tem uma ideia, a igreja esperava tanto Jesus Cristo, no livro de Tessalonicenses, os Tessalonicenses esperavam tanto, vocês fizeram? Venderam tudo. Para trabalhar, vendeu o bar, vendeu o restaurante, vendeu tudo que tinha. E começou assim, aleluia, ficando um monte, comendo banana. Aí eu posso escrever assim, quem não trabalha não coma, né? Senão, o anticristo tem que aparecer primeiro. Então ele escreve a capa de Tessalonicenses mostrando para eles assim, não, Deus não vem não. Primeiro vai vir o homem da apostasia. Primeiro vai vir o homem do pecado. Para Jesus voltar, eu vou te dar um sinal para você não te dou Mateus 24 não. Tem que o anticristo aparecer. Então ele corrige os Tessalonicenses e fala assim, puxa, cara, a fé de vocês é maravilhosa. Vocês são pessoas de fé. Mas os de Bereia foram mais excelentes do que os de Tessalônica, porque eles conferiam na palavra. Então os Tessalonicenses estavam enchidos de fé, não tinha palavra. Então Paulo vai escrever corrigindo o doutrinariamente. Não, vai trabalhar, vai lá do seu serviço. Ué, não é para largar o serviço, não, você vai ficar. Não, você tem que trabalhar. Quem não trabalha não come. Então ele escreve aos Tessalonicenses corrigindo isso. Porque eles falaram assim, puxa, cara, veio meu pai morrer, minha avó morreu, esperando Jesus Cristo, mas Jesus Cristo veio. Então eles esperavam Jesus Cristo há 2000 anos atrás e achavam que ele ia vir a ponto de vender e dar aos outros tudo. Aí o Senhor falou, é assim, calma isso. Cara, você não tem uma vida para viver. Olha que importante isso para nós, né? Então isso é uma doutrina. Quer dizer, cada um tem o seu chamado. Você que trabalha disso, seu mototáxi, você é carpinteiro, você é lixeiro, você precisa cumprir o seu pintor, né? Você tem o seu psicólogo, então, se você tem a sua, você vai cumprir a sua missão. Vai lá fazendo, até que o Senhor venha. Tá? Fazer um comentário. Sim, claro. É interessante que na vida real é assim, né? O noivo fala com a noiva o horário que vai visitar ela corre, põe uma roupa bonita, arruma um cabelo, perfeito. Se ele chegar de surpresa, vai pegar ela desarrumada de qualquer maneira. Então Jesus já não fala para ver se a pessoa anda arrumada o tempo inteiro, né? Que é na palavra. Perfeita analogia. Pode ser. Porque não tem essa de se arrumar para, tem que viver. Né? Muito bem. Muito forte no comentário. Então, gente, o noivo, a respeito da igreja do Senhor, o noivo vai ser alguém que a igreja vai considerar assim. Jesus não vem. O que ele perguntou? Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra, fé na terra. Você não canta aqui? Aí, gente, você que canta isso aí? Vai não, você que canta aqui no grupo? Quando a meia-noite chegar, é que lá, eu canto essa letra, nunca vi fazendo isso, não, tocando, não sei. Então, quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? A resposta é particular. Então, aí todos dormiram. Que hora que ele chegou? 6, verso 6. Que hora? Meia-noite. O que significa meia-noite? Meia-noite significa a hora mais escura do dia, a hora que o sol está do outro lado do mundo. Então, espiritualmente, gente, figuradamente, o que significa meia-noite? É o pior momento da história. Nós estamos caminhando para um ápice de podridão, de devassidão, de idiotismo, de malignidade, de invenção de males,
de guerra, um monte de guerras, de maldades, de loucuras humanas, né? Bert Warren, Therion, pessoas malignas, voltando para o esquerdismo, voltando para o comunismo, voltando para as coisas que destroem o ser humano. Destrói o ser humano. Aí quando citou o Roberto profetizou, irmão, verso 7, a profecia do irmão Roberto, verso 7, ele escreveu essa parte aí. Pode. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E se arrumaram em outra versão, né? Se arrumaram. Opa, bem à noite, o noivo chegou! Caramba! Todos estão dormindo, todo mundo assustado, certo? Todo mundo assustado, então nós vamos se levantar, gente, está na hora de ir embora. Beleza. Oi. As insensatas que correram as sábias, dá-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Agora é tarde. Pastor, eu fiquei lá no play, não sei se o senhor já falou, mas como que se foram 5 que foram as insensatas, né? Se todas dormiram ao mesmo tempo juntas, em qual momento que... Por que todas não ficou sem? Porque as outras tinham guardado. Levaram vasilha. Levaram vasilha. As outras não levaram. Ela tinha vasilha, mas está aqui aquelas amplitudes. Lá, o verso 4 diz que elas levavam consigo vasilhas a mais. Elas tinham uma botija, elas tinham uma vasilha a mais. Entendeu? Então todas estão na mesma condição. Aí o que acontece então? Esse óleo é algo individual que não é dado, não pode ser transferido. O meu não passa para você, o seu não passa para mim. Isso demonstra Romanos 14, cada um dará conta de si mesmo a Deus, 14:12 de Romanos. Você vai dar conta, então parte com o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e para com isso. Todo vítima, todo homem vitimista, mulher vitimista, sai dele, porque essa é uma pessoa que afunda todo mundo. Porque a pessoa está errada, aí a pessoa é o seguinte, ela quer que você bem que resolva o problema dela. Deixa eu falar para você, você que tem que resolver a sua vida. Você claro ou você está. Para de culpar o outro. Você resolve suas tendências. Irmãos, a chave do seu coração só está com você. A chave da sua vida só está com você. Então não vem me culpar, professora, minha infância difícil. Duvido que não tenha alguém aqui que não passou a infância difícil. Eu duvido. Eu duvido se a gente pegar um por um aqui, conta da sua infância, conta da sua casa, conta da sua família, conta do que você passou. Pegar um por um. Se eu vou pegar a Rebeca aqui, conta, ela vai contar desgraças da vida. Sim ou não? Se eu pegar lá a Sansa lá, ela vai contar coisas difíceis da vida. Então todo mundo que está aqui passou poucas e boas. Com problema financeiro, com problemas emocionais, com abuso disso, com problemas financeiros, com depressão, com tristeza, com abandono. Todos aqui. Eu contei, por isso que eu tenho minha paixão com Joyce Meyer. Então, você não apaixonou por sua esposa? Não, estou com Deus. Meu Deus, não tem mais, aí não é negócio. Então, o que acontece? Minha paixão com a Joyce Meyer. Ela foi estuprada pelo pai. Entende? O que é um pai? Tipo assim, não é pai, né? Que ama tanto, assim, é tão incompreensível com o pai que você não faz ideia. O que isso me ofende. Isso me ofende como pai? O que é isso? Isso é uma ofensa assim. Eu não consigo medir essa ofensa. Aí no dia que ela discipulou o pai dela e batizou o pai dela, eu falei, gente, não é possível essa mulher, não. Ela é muito, mas ela é crente, mas é crente convertida, batizada. Tipo assim, vai para o inferno, desgraça, demônio. Você me matou minha relação com Deus que é pai. Então ela teve a inteligência de entender que Deus é o pai perfeito, que o pai dela é um mero de um pecador, de um porcaria de pecador que precisava de misericórdia. Caramba, tem que ser muito cristão, eu tenho. Então o testemunho dela, ela é extremamente nervosa, uma pessoa extremamente controlada, estuda pra caramba. Então ela começa. Aí, por que a parte da teologia da prosperidade que ela prega, eu também prego? Pastor, você não é contra. Não, peraí, é porque vamos entender a parte boa. Porque ela fala assim: você nessa vida procure viver melhor.
Procure perdoar, não carregue mágoas. Não seja esse tipo de pessoa, vai te prejudicar. Isso é um veneno ruim para você. E ela trata da vida emocional como ninguém, eu acho, na vida. A pastora Joyce Meyer. Teve um casamento infeliz, ela saiu de casa meio para fugir do pai com 17, 19 anos. Um pai desgraçado daquele, tinha que sair de casa mesmo. Quando vê, pega um marido abusivo. Eita desgraça, hein? Você sai do cajado do pai para chegar do marido, o marido também ruim. Aí que Deus preparou David Maia, uma doçura de pessoa, e ela foi sendo curada por Deus. Aí você vê o tipo de pessoa que ela é. Então ela trata as mulheres. Eu, minha boca grande, já viu o livro dela? Eu, minha boca grande. Por que você tem que perdoar as janelas emocionais? E ela vai tratando para curar as pessoas emocionalmente. Falando de vitimismo, falando de vingança, falando de arrogância, falando de pessoas que carregam mal. Ela é especialista nisso, então ela recomenda. Né? O Campo da Batalha da Mente é um livro que eu tenho, outros que ela tem, fala assim, a minha vida emocional. Aí ela falando assim, a sua caminhada para o céu não precisa ser triste. A sua caminhada para o céu não deve ser uma pessoa nervosa, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não tem prazer de viver. Então a Joyce Meyer, que prega essa teologia, que fala para você, então, peraí, pregar, a gente viver bem é pecado? Hã? Você ter paz é pecado? Você ter prosperidade é pecado? Você se casar é pecado? Você se sentir bem é pecado? Você se sentir feliz é pecado? Você perdoar é pecado? Então, quer dizer, essa doutrina é boa, ué. Sabe, de você ter uma vida, ser feliz, uma vida de perdão, uma vida de clareza, uma vida de equilíbrio mental, uma vida que controla a boca, que controla os pensamentos, que controla os sentimentos. Isso tudo é bom. O senhor tem um livro físico? Tem livro físico. Presta não, sim. Então, é o campo da batalha da mente, então, e tudo é uma escrita assim, muito suave, muito tranquilo. Gente, eu tinha alguns períodos da minha vida, eu acordava 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Porque eu passava na TV 5 horas da manhã, então eu levantava 5 horas da manhã, agora você aparece 5 horas da manhã, te levantar. Eu sou o Joyce Meyer. O nome do programa é Desfrutando a Vida Diária. 5 horas da manhã, eu fui levantar. Aí aproveitava. Então, vale a pena buscar pessoas que como esse exemplo, né? A pessoa abusada pelo pai, gente, eu acho que não tem, né, gente? Não tem palavras, né? Não tem gente, nós aqui pais, nós homens, assim, não tem assim, né? Não tem assim, não existe, né? Muito bem, mas vamos lá. O que as prudentes responderam? Verso 9. Nossa. Mas as prudentes responderam dizendo, não para que não falte a nós e a vós, mas vigiantes que o vendem e comprarem. Olha só, essa coisa que falta aí, alguém vende, né? Tem em algum lugar. Né? A sensação da mulher não conseguiu entender isso, não conseguiu entender o Espírito Santo aqui não. E aí ele falou assim, olha, cara, você tem essa coisa aí, você tem que resolver do jeito. Não dá para dividir. Quer dizer, que a unção que a gente tem, a comunhão que a gente tem não é divisível. Verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. O que significa a palavra bodas? Gente, eu estou ensinando aqui. O que significa a palavra bodas? Casamento. Muito bem, obrigado. Então, diz que algumas pessoas não vão tentar recuperar tempo perdido. Não tem jeito de recuperar tempo perdido. Guarda essa regra sobre o tempo. Eu quero pregar sobre o tempo de novo. Tempo, gente. O tempo não pode ser amealhado. O que é amealhado? O tempo não pode ser amealhado. O que é amealhado? Voltar atrás? Não. Amealhado significa ajuntar pouco a pouco. O dinheiro pode ser amealhado? Pode. Então, o dinheiro você pode amealhar. Vai juntando aos pouquinhos ferramentas, né? O mecânico, vai comprando as ferramentinhas, né? O irmão do mecânico vai comprando as ferramentinhas. No seu caso, né? Vai comprando aos poucos. Então, isso é amealhar. O tempo não é feito assim. O tempo não é feito assim.
Se você perder o seu tempo, ele nunca vai voltar. Do tipo assim, você não liga quando as crianças são pequenas, não. Você quer trabalhar muito, né? Vai trabalhar, isso, vai trabalhar. Vai trabalhar, vai lá, mete a cara no trabalho, vai brincar, vai fazer outras coisas. Mas você nunca mais vai ter seu filho igual. Não com 5 anos. Isso serve para nós no casamento, esposa, filhote. Deus preferiu ser pobre e ficar perto dos nossos filhos, só nossas filhas. Nós preferimos. Todos os pastores tinham carro, tinham tudo, todo mundo prosperando. Então foi ter vida como não, assim. Eu não tinha não e eu falei, não, mas a gente deu jeito. Se sobrar tempo, eu faço outra coisa. Como eu tinha tempo realmente pastor não dava, então eu escolhi isso e não me arrependo. Não, pelo contrário. Eu não somente me arrependo, eu tenho orgulho, fui abençoado, sou um homem abençoado. Eu me fui com 18 orgulho. Aí não brincou de motivo para entrar. Isabela, então, está em casa, sai atrás de mim, via junto nas costas, vou matar para não cuidar de mim. Então eu fiz isso. Eu escolhi, Deus escolheu ser mãe de família. A gente escolheu ser mãe de casa. Então eu escolhi isso. Então, eu deixo esse negócio para vocês assim, o tempo que você está gastando. Se você é jovem, não é jovem não, como tipo assim, como o seu povo amanhã, pode ser que seja, mas estou dizendo o quê? O tempo que a gente está gastando, igual a minha menininha lá. Tá dando para a minha menina hoje, eu saio com um carrinho e com a minha menina, minha neta, de 1 ano e 5 meses. Não vai no carrinho não, eu vou empurrando o carrinho e vou embora. Não ficou um minuto no carrinho, nada. Mas tem que ser com o carrinho da minha menina. Eu vou ver a minha dura, aqui é a minha dura, mas só que você mora. Aí aí vai andando lá. Mas pensa você andando com a criança assim, com o pé queimando, quente, tá quente, né? Queimando o pezinho da criança. Isso eu nunca vai ter. Sabe o que a psicologia fala? Por que o povo, né? Sabe? Porque seus filhos de novo. Que são esses seus filhos de novo. Deus está te dando a última chance de você ter seus filhos de novo. Porque a gente não lembra dele, lembra? Você não lembra desse filho? A gente não lembra, eu também lembro. Eu tenho que ir na fotografia. Aí você tem seus netos, você vai, nossa. Aí meio que você vai, por isso que o vô e vó são tão dóceis. Não é porque foi amansado, não. É porque. Pode falar, a avó, aí a avó que está falando, né, gente? Quem está aqui no vídeo é a avó. Eu vejo também que é um jeito de Deus perpetuar o amor da família. Perfeitamente. Porque o amor ali lá, você fica 2 vezes apaixonado, mais 2 vezes apaixonado pela Isabela, junto você vai, entendeu? Os agregados. Tem um monte que fala, por causa do santo, desde o Você tem as pedras. Aí às vezes os filhos dessa altura, o parentela já está te dando umas amolações, mas nem que Para nós, vós, a gente tem essa experiência de refrigério. Ou eu choro com ela, eu saio com ela, eu choro. Eu acho que é uma versão mais doce mesmo, porque vê que nem tudo vale a pena. Concordo com você, concordo. Há certas coisas que a gente fez que se eu pudesse voltar, eu não faria com o Gabriel e com a Isabela. Concordo com você. Hein? Aí põe em prática com os netos. Põe os pratos com o neto, tipo assim, aquela sabedoria que a gente não tinha de xingar tudo, de bater em tudo, de fazer tudo, você já não é mais assim. Pô, não precisa ser. Pelo contrário, e se o filho quiser, se eu tiver a nora ali, não põe a mão mesmo, porque a gente até avança. Então o que sucede, gente? Vamos voltar aqui para o nosso texto aqui. Na hora que a gente bobear, Jesus vem. Agora eu vou me consertar. Agora eu vou pedir perdão. Agora não. Esta parábola é uma parábola de uma vigilância para hoje. Porque tem 2 aspectos da volta de Jesus. Jesus voltando mesmo. E o outro, a gente não encontra dele. Eu posso morrer hoje, você pode morrer hoje? Sim. Espero que não. Mas se alguém de nós morrer, a gente falou, pastor. Você vê esses caras de nova aí, morreu em 1919, agora morreu um rapaz lá, outro teve um acidente, um irmão lá da igreja, a gente está olhando pelo Rio, o rapaz bateu no cavalo, o outro bateu no cavaleiro, a outra moça morreu com 19, não tinha muita experiência com moto, 19 anos de idade morreu. Moto não é brincadeira. Né? Então ela vai lá resolver seu problema. Irmãos,
E eu sei que isso é difícil para todos nós, mas eu quero deixar um testemunho para você o seguinte: não fique deixando coisas espirituais pendentes. Se você tiver que pedir perdão, peça hoje, resolva hoje, faça hoje. Não deixe as coisas embaraçarem. Agora, por quê? Porque você tem que viver assim. Essa é a melhor forma de vigilância que existe. É consertar. Este ano mesmo eu fiz isso. Este ano. Se o lado de lá não quer perdoar, se o lado de lá acha coisa, não é problema nenhum. Mas faça tudo isso. Esteja limpo com Deus. Até o modo que você fala assim: vem Jesus. Você pode chamar Jesus hoje. Se tiver uma tendência de pecado e coisa aí, toma cuidado, virgem imprudente. Precisa resolver. Não deixa nada coisa. Não deixa nada perder. Esta é a maior vigilância que existe. Verso 11. E depois. Pode ler aqui, vai, pode. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Então, eram pessoas salvas ou não? Ou eram pessoas perdidas? Eram pessoas salvas, claro, eram salvas. Eram virgens. Eram pessoas salvas, não perdidas. Perdida não. Mas se Jesus falou que não conhecia elas, em 12. Essa é a pergunta de todo mundo. Porque se elas não trouxeram, como na forma simbólica do azeite lá do óleo, ou o Espírito Santo ou a comunhão, então elas nunca teve, porque elas não trouxeram. Então, esta é um texto que gera grandes discussões, como o irmão está falando, com perfeita inteligência. Mas eram virgens ou não? Então, eram noivas ou não? Eram noivas? Eram noivas, portanto eram salvas. Só que elas não eram dignas. E já que não é digna dele, elas são mistas. Quem explicou isso foi Santo Agostinho e Martim Lutero, estudando sobre isso. Ele falou assim: por que foi que não conhecia se ele conhecia? Eu disse: não conhecia que você está aqui. Eu nem conheço que você está aqui. Mas tem como a pessoa ser salva e não ser digna de Deus? Então, mas eles eram virgens ou não? Sim. Então, e o que significa ser virgem? O que significa ser noiva? Significa ser perdido. Significa que estava lá, mas. Entendeu? Então existe uma teologia que pensa como a nossa palavra. Por isso que fala que elas eu foram repeti assim. imprudentes, né? Hein? Elas foram imprudentes. Elas foram imprudentes, mas no meio do caminho alguma coisa aconteceu. exatamente. No meio do caminho aconteceu alguma coisa. E não tem a ver também um pouco com o galardão? Porque se a pessoa não fez nada que aí não tinha. Isso, então, o galardão vai estar no parábola posterior. Essa aqui é a parábola dos talentos que eu pensei que fosse dar tempo, eu falei que vai ser um desafio hoje. E nem me importa, porque eu me importo com a quantidade que ensino. Então, o que acontece? Essas pessoas eram salvas. Mas essas pessoas eram tão indignas que elas não fizeram caso de noivo. Lembra da parábola que nós estudamos em Mateus 22? Que tinha alguém que estava lá, que era salvo, estava na festa. Sim ou não? Era alguém salvo ou não? E o que ele não tinha? Ele não tinha veste. Mas eu dei as vestes. Então ele não fez caso. Essas pessoas não fizeram, essas moças não se importam por nada. Ela não está interessada. Elas não se importam. Eu acho que hoje, colocando isso na igreja, seria aqueles que às vezes trabalham, né, para a igreja, fazem as coisas dentro da igreja, mas negam o seu culto. Está ali, é difícil, né, de colocar, mas tipo assim, é o que está e não está com o coração. Eu arrisco dizer uma coisa, Inês, nunca ouvi ninguém falando, então estou 100% aqui original, tá? Então está gravado aqui 100% original. Agora eu leio 1º de julho de 2025, 100% original, sem contratação. Nunca vou mudar nada. É o seguinte, as virgens salvas, as 5 salvas que vão ser perdidas agora, são o tipo de gente que vai ao culto. E ele tem o fogo e o óleo do culto. Quando ele sai, já está frio. Hein? Quando sai, já está frio. Quando ele sai, ele já está frio. Quando ele sai, ele não leva isso para casa. Ele só tem no culto. Então é alguém que está na igreja, mas quando ele vai para casa, ele não vive aquele óleo, em vez de levar para casa, fica só na igreja. Quando ele vier no domingo, ele vai ter óleo? Vai. Quando ele vier quinta, vai ter óleo? Vai. Então ele tem o óleo suficiente para
culto. Ele tem hora suficiente para um namoro, mas não tem para um casamento. Eu nunca vi essa situação. Então, eu e você estamos aqui no estudo. Eu não pode parar aqui. Você tem que levar esse estudo para casa. Você tem que levar esse culto para casa. Foi pegado esse culto nesse domingo que você guardou junto ao poço de Jacó. E que ele está no culto para ver Jesus, porque a mulher samaritana foi para um canto, mas ela não conhecia o Senhor. E aí ela entende, ela conhece Jesus. Então ela larga o seu próprio canto. Então, aqui está. Aí, o que Jesus falou para finalizar? Verso 13, leitor. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Não, 13? Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora, em que o Filho do Homem chegará. Isso. Então, gente, o que acontece? Que conclusão tem esse sermão de Jesus? Isso aqui é um sermão, uma pregação que a gente vai estudar ainda dentro do sermão. Esse aqui é um sermão, a gente vai ver o sermão expositivo, você vai ver, a gente vai ver aqui as divisões desse sermão de Jesus Cristo. Jesus prega-se como um pregador da história. O que ele falou então? O que precisava a cristandade vigiar? Aí eu pergunto, em que consiste a vigilância? A minha pergunta para a igreja. O que consiste a vigilância? Consiste em quê? Saber que o noivo vai chegar. Não. Comunhão com o Espírito Santo. Então, é isso, mas tem uma palavrinha lá dentro. O que consiste? Isso, a perseverança está tudo está certo. Estou falando, tudo está certo. O irmão falou na expectativa, a comunhão, tudo, mas tem uma coisa. O que é? A vigilância consiste em levar para casa e ter vazio em casa. Isso, você é devocional. Você precisa ser crente aqui na igreja, mas precisa ser crente na rua. Você precisa ser crente aqui, crente em casa. Dá sempre com a lamparina acesa. Sempre com a lamparina acesa. E não olha mais. Então eu acredito que cada culto tem um olha mais para esse culto. No meio da semana a lamparina está apagando. Eu vou para o culto, eu acendo ela. Mas eu pergunto, eu recebo esse óleo em casa? Vocês viram? Sim, claro. Senão muita gente não vê. Então, gente, olha como Jesus encerra a sua. Olha a inteligência de Jesus, é um mestre dos mestres. Tudo o que ele fala, você acha assim, a gente está perdendo a aula de homilética aqui, mas Jesus é um doutor de homilética assim, assustador. Assustador. Esse cara tinha tudo na cabeça, é um cara de 33 anos, é verdade do Giovanni. Olha o Giovanni, olha o Giovanni. Um cara desse lado aí. Aí vamos lá, vida, né, irmão? Então, o que acontece? Eu espero de todo o meu coração, irmãos, que o nosso estudo aqui não seja intelectual, coletivo, porque é reclamar. Não adianta a gente ser doutor de livro, nem quero ser, não nesse sentido. Gostaria de ser doutor de livro, não nesse sentido. Doutor, assim, da devocional, eu que posso dizer. Sabe, os caras sabem ali, no sentido de ser vida ali. Então, o que eu quero para todos nós aqui, de nós vivermos tanta vida, você fala assim, o seu namoro, eu tenho um compromisso com Deus, e ele vai vir me buscar. Eu preciso ter ele. Esse óleo enigmático, a comunhão, o amor, boas obras, é alguma coisa que você tenha mais. Então não dependa só do culto. Você sabe que a minha vida é um culto. Eu sou como Milton Nascimento. Milton Nascimento dizia assim que ele estava feliz em palco. Minha vida é feliz ali nesse culto aí. Qualquer lugar que eu vá. Não, sério mesmo. Eu fui na igreja recentemente, foi a primeira vez que eu fiquei quietinho. Nunca fiquei tão quieto, igual eu fui lá. Isso é né? E isso que eu estava tocando. Isso aqui eu estava tocando, porque eu fui tocando. Gente, eu fico misericórdia, perseguição dentro de casa. Mexi em nada, eu consegui ficar quietinho ali, só um pouquinho enquanto eu mexi, pouca coisa. Mas eu só tocando ali, aleluia, conversa com o pastor, vamos ver o pastor mostrando pra gente. Então, eu gosto desse ambiente, eu gostaria que nós amássemos esse ambiente. Agora, na terça-feira que vem, você vai arrepiar do estudo. Se esse estudo te arrepiou, é a última parábola de Jesus, que é a parábola de Salomão. Você vai compreender igual nunca você compreendeu. Você fala, meu Deus,
Porque Jesus está falando, eu estou voltando. Quer dizer, vou voltar. Eu estou vindo, estou chegando aí. Apocalipse 1, eis que presto vem, está vindo rápido. Então, gente, a nossa vigilância consiste assim. Seja crente aqui na igreja, sim, mas seja crente em casa. Se você não for crente em casa, você é virgem imprudente. E tem a interpretação do Giovanni, que é a interpretação do Giovanni calvinista, não sabia que ele é calvinista, que fala que nunca foram salvos. Para mim, a teologia é diferente, para mim, são salvos que vão ser perdidos. Então, eu estou dizendo que tem a salvação. Eu sou dessa mentalidade. Pessoas eram noivas, eram virgens, tinham compromisso com Deus, mas, como a José falou, mas nessa caminhada, nesse meio do caminho, alguma coisa esfriou, alguma coisa aconteceu que desanimou. Então, meus amados irmãos, igreja amada de Jesus Cristo, quero fazer essa oração com vocês, com cada um de nós, e espero que a gente tenha isso. Eu estou vivendo isso, tá? Então, não sou hipócrita, porque eu vivo isso, porque eu vivo em casa. Eu vivo esse cristianismo que eu estou pregando, porque cada um de nós passa isso. Tipo assim, você quer saber? O lugar que menos você serve a Deus, sabe qual que é? Lembra? Eu já peguei isso aqui. O lugar que você menos serve a Deus, onde que é? Quem serve? Na igreja. O lugar que você menos serve a Deus. O lugar que você menos serve a Deus é a igreja. Sabe? O lugar que você menos serve a Deus. Porque quanto tempo você passa na igreja? Não, gente. Inteligência, pelo amor de Deus, quanto tempo eu grupo? 2 horas. Quanto tempo você passa na igreja? 2 horas na quinta-feira. 2 horas aqui na terça-feira. Quantas horas deu por semana? 6 horas. Né? Terça, é porque o irmão contou só os cultos. O irmão não está certinho. Então, se for pegar quem tem, não é domingo, são 4 horas. Quantas horas tem na semana inteira? Quem calcula 24 vezes 7? Você pode cabeça de você não pensar, fala aí, 24 vezes 7. Tem isso, não é? Aí já vai. Porque 25 vezes 7 é mais fácil, né? Mas 24 é mais difícil. Fala aí, Deus, você que é boa, Deus, você mais aí. 25 vezes 4. 100. 68? 168? Não é isso, mais ou menos? Mais ou menos isso, né, cara? 4 vezes 8, 28, né? 4 vezes 7, 28. Com 140? 168. O mestre aí, vai, vem aqui com a criança, vai, irmão. O cara acha que é economista. Então nós temos quantas horas? 168? E você falou que gasta 4 horas na igreja? Onde que mais servimos a Deus? Em casa. Você sabe a Deus em casa. Então tem que ser bom pai. Então você tem que ser boa mãe. Então você tem que ser lá na sua casa, no seu serviço. Porque por dia você deve gastar 8 horas por dia. O Giovanni gasta 50 horas por dia, beleza, eu tenho que corrigir isso aí. Ele teria 50 horas. Como Tiago? Não sei. Ele arruma 50 horas, quase 3 horas da manhã. Se hoje 5 horas da manhã, eu estou na porta. Nossa, eu também não, não é 8 e meia, 9 horas, não sei o que, mas é quase isso. Mas é quase um pouquinho. É isso aí. Então, gente, gastamos por semana na igreja 4 horas. 4 míseras horas. Dá para manter? Dá para manter, gente? Não dá. Se você não for crente em casa, você vai se ligar. Você não vai conseguir. E o crente ainda falta domingo ainda, falta quinta, falta terça, falta oração, não vai. Agora pergunta, tem gente que chama isso de crente? Não, pastor, mas é virgem também. Então não é crente. E é virgem. É noiva. É salva. Mas tem hora. Isso, tipo assim, aí a gente vai ver que não cabe o julgamento, né? Não cabe o julgamento, mas cabe uma coisa. Não está vigiando na terra. A gente na igreja fica fraco, sim ou não? E na culto, fraco, sim ou não? Sim. Fraco. Você está na igreja, você está fraco. Se a gente não for, você vai arrepiar com a última palavra de Jesus, que é a palavra santa. Porque Jesus é muito Deus. Então, senhoras e senhores, leve isso para a sua casa. Quando a meia-noite chegar, fé na terra. Eu não sei não, mas eu sou tocador, pai. A Sansa sabe. Manda. A Lanessa sabe, não sabe sim, essa. Vamos embora. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus e Pai, nós temos lido Mateus 25 com muita alegria, com muito temor, não entendemos bem as coisas. Pensamos ser todos nós virgens, noivas e salvas. Espero que seja assim, mas de fato a gente não salva dentro da igreja, não acredito nisso assim. Pai, eu peço misericórdia por cada um aqui, que cada um, com esse óleo dado hoje, com essa comunhão dada hoje, com esse óleo, com esse fogo dado hoje, com esse fogo que vem do cada culto, nessas 6 horas por semana de culto, numa semana de 168 horas, 162 horas a gente passa fora. Senhor, tem misericórdia de cada um desses três, para que eles sejam cheios do Espírito Santo, para que a gente tenha vasilhas, botijas, vasos, carregando óleo para dentro de casa, esposo e marido, pai e a mãe, o filho e a filha, quem mora dentro de casa, até que o Senhor volte. Senhor, porque as trevas estão bem grandes, mas como está escrito na epístola, que as trevas vão se dissipando e a luz já vai chegar. E certamente à meia-noite o Senhor dará o grito. O anjo vai tocar a trombeta, eis o noivo. Deus, nessa noite oramos também para terminar aqui pela conta de Giovana Cássia, que a tua graça seja sobre a moça, escapitosa, que ela seja cheia do Espírito Santo, que ela seja uma moça de Deus, que ela tema a Deus, que ela seja essa bênção que ela está sendo para nós, nessa igreja ela é uma bênção, uma luz, a presença de Deus. Pai, que ela seja muito abençoada, seu pai, sua mãe, sua irmã, sua família, seu coração, suas pressões que ela sofre, graça na escola, abençoa a moça, que ela seja feliz, meu Pai, que ela siga o caminho do Senhor, meu Pai, sem titubear, sem ter esquerda nem para a direita, que ela seja essas noivas, essas virgens da parábola de seguir o Senhor. Em nome de Jesus, abençoado seja o seu lar, sua vida nesses 14 anos, e que ela seja multiplicada na face da terra. Para a glória de Deus. Amém. 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 Nós podemos encerrar.